Uma boa noite a você que está nos ouvindo, a você que nos acompanha em nossos estudos, em nosso culto do Evangelho no lar, a você, meu irmão, a você, minha irmã, e a todos os internautas que em momento oportuno irão acessar a nossa página. Que a paz e o amor, a luz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Aqui estamos iniciando nossos momentos de oração, de reflexão, de aprendizado com a doutrina espírita, a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e também realizando o nosso tratamento espiritual. Todas as vezes que nós, em qualquer lugar que estejamos,
procuramos elevar o pensamento com muita confiança, com muita fé, a Deus, a Jesus, pedindo o auxílio das esferas superiores, estaremos recebendo o tratamento espiritual necessário àquele momento. E então, nesses momentos, com o ambiente que criamos do estudo, do raciocínio, dos sentimentos voltados ao bem, voltados a buscar o alimento espiritual, estaremos recebendo o nosso tratamento espiritual. É importante que nós possamos deixar uma vasilha com água, um copo, uma jarra, que também receberemos através da magnetização, da fluidificação dessas águas. Nós vimos, semana passada, a lição do livro Segue-me, nos falando, Emmanuel, sobre a água fluida. E então, temos a certeza de que também receberemos o medicamento, o lenitivo, para as nossas dores, para as nossas necessidades. E vamos então nos preparar para buscarmos esta essência da lição de hoje, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o emprego da riqueza. Livro Segue-me, o passe. Lições extremamente oportunas para todos nós. Vamos mentalizar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele mesmo que nos disse e que está registrado no Evangelho: onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas em meu nome, eu estarei entre elas. Você pode se questionar: eu estou sozinho? Fisicamente pode ser que sim, mas espiritualmente não estamos sós. Lembrando as palavras de Paulo, o apóstolo, temos uma nuvem de testemunhas. Por isso, o nosso amparo espiritual é muito grande, maior do que nós imaginamos. E vamos então confiar na presença desses emissários da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedindo a Deus o amparo, a proteção para os nossos lares, para as nossas famílias. Deus, que é o nosso Pai Criador e sabe de todas as nossas necessidades. E a Jesus, o médico das almas. Senhor Jesus, felizes estamos por mais um encontro com o amparo e a proteção dos teus missionários, anjos guardiães, mentores espirituais e espíritos que comungam conosco esse ideal para buscarmos o nosso aprendizado, o nosso fortalecimento, para colocarmos em nosso coração, Senhor, as tuas lições, os teus ensinamentos.
juntamente com o nosso pedido de amparo, queremos expressar a nossa gratidão por tantas dádivas, tantas bênçãos, sabendo, Senhor, que a providência divina já coloca ao nosso alcance tudo o que nós necessitamos. E nem sempre, Senhor, nós percebemos esses recursos. Para isso nós te pedimos que nos ajude. Ampara-nos em nossa ignorância, em nossa fraqueza. Que nós possamos aproveitar melhor essas dádivas, com o teu amparo e com o apoio desses trabalhadores da tua seara. Que esta paz permaneça em todos os corações, Senhor Jesus, em todos os lares. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Vamos buscar em nossos arquivos a leitura de hoje. Capítulo 16. Capítulo 16 tem como título: Não podeis servir a Deus e a Mamon? E o item 11, que está na instrução dos Espíritos, emprego da riqueza. Item 11. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Guardem bem isso, vocês a quem o amor do ouro domina. Vocês que venderiam a alma para possuir tesouros, porque eles podem elevá-lo acima dos outros homens e lhes proporcionam os prazeres das paixões. Não, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Portanto, se sentirem a alma dominada pelas cobiças da carne, apressem-se em sacudir o peso que os sobrecarrega, pois Deus, o justo e severo, dirá a cada um: o que você fez, administrador infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso motor de boas obras, você só o fez servir à tua satisfação pessoal. Perdão, gente. Equivoquei aqui, viu? Vou voltar aqui para vocês acompanhar. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Guardem bem isso, vocês a quem o amor do ouro domina. Vocês que venderiam a alma para possuir tesouros, porque eles podem dominar, porque eles podem elevá-lo acima dos outros homens. Eles proporcionam os prazeres das paixões. Não, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Portanto, se sentirem a alma dominada pelas cobiças da carne, apressem-se em sacudir o peso que os sobrecarrega, pois Deus, o justo e severo, dirá a cada um:
O que você fez, administrador infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso motor de boas obras, você só o fez servir à tua satisfação. Qual é, então, o melhor emprego da riqueza? Procurem nestas palavras. Amem-se uns aos outros. A solução desse problema. Aí está o segredo da boa utilização das riquezas. Aquele que está animado com o amor ao próximo tem a sua linha de conduta toda traçada. A aplicação que agrada a Deus é a caridade. Não aquela caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas sim aquela caridade plena de amor, que procura o infeliz e o ergue sem humilhá-lo. Rico, dê do teu supérfluo, faça mais. Dê um pouco do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas doe com sabedoria. Não repulse a queixa com medo de ser enganado, mas vá à fonte do mal. Alivia primeiro e informe-se depois. E veja o trabalho, veja se o trabalho, se os conselhos e até mesmo se a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Reparta em torno de ti em abundância o amor a Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca te faltará e que te trará grandes lucros, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Difunde em torno de ti os tesouros da instrução. Distribui entre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Mensagem de Cheverus, na cidade de Bordeaux, em 1861. Importante nós refletirmos nesta questão sobre o que estamos fazendo da riqueza. Aqui nós estamos observando esse espírito direcionar àqueles que têm em abundância a riqueza. Mas vamos observar, todos nós trazemos algo que nós podemos compartilhar. Vimos no final da mensagem que ele nos traz o raciocínio. Além de distribuir os bens materiais, além de criar situações de prosperidade para o próximo, oferecendo emprego, procurando dar oportunidade para que ele cresça,
Cheverus ressalta: mas veja, compartilhe o amor de Deus, compartilhe o trabalho em favor do bem, compartilhe os valores da afeição e veja que poderá ser muito mais eficaz, muito mais proveitoso. Por que que nós precisamos de refletir sobre isso? As pessoas, ou a maioria de nós, que não somos possuidores de grandes bens, de grande fortuna, ou de uma riqueza abastada, nós temos um sentimento fraterno. Esse sentimento fraterno, ele é capaz de produzir frutos da caridade, da beneficência, da compaixão, porque muitas vezes nos aproximamos das pessoas carentes e às vezes não podemos oferecer o que elas necessitam no aspecto material. Mas um momento de atenção, um momento de simpatia, um gesto amigo, um olhar, a pessoa que está passando aquela fase de dificuldade já não se sente sozinha. Às vezes, algumas palavras que a gente pode oferecer de conforto, de ânimo, de fé em Deus, produz um efeito bem eficaz no mundo íntimo daquela pessoa. E então nós precisamos de parar para refletir em outras situações ligadas às posses das coisas materiais. Nós vimos nas lições passadas que a riqueza, ela pode ser o excitante das paixões humanas, dos prazeres, porque desperta em nós esta sensualidade, esse desejo de desfrutar desses prazeres. E então está aí o ponto de definição nossa diante de servir a Deus ou a Mamon, que representa a materialidade, representa os bens temporais. E em uma das lições que Emmanuel nos traz, referente a esse assunto, ele nos diz que nós deveremos de colocar Mamon a serviço de Deus, porque representa a posse das coisas materiais, dos bens transitórios, e tudo pertence a Deus. Nada nos pertence. E então nós não poderemos ter a pretensão ou a ilusão de pensar que nós somos os donos, os possuidores desses bens. Vamos analisar o nosso próprio corpo físico. Temos esse instrumento de trabalho que nós somos responsáveis por ele. E através dele nós vamos adquirindo conhecimentos, experiências, evoluindo, que é o nosso objetivo. E então,
esta frase que Cheverus traz: se sentirem a alma dominada pelas cobiças da carne. O nosso objetivo de encarnados aqui é buscar o nosso aprimoramento através das experiências, das lutas diárias, dos enfrentamentos, superando obstáculos, vencendo desafios. Mas se nós, e todos nós somos, com certeza, incitados por essas cobiças da carne, os prazeres mundanos, os prazeres transitórios. Todos nós somos instigados a isso aí, porque está na natureza animal, o impulso da animalidade. Mas então nós temos que ter o bom senso. Qual é o objetivo dessas forças dinâmicas que trazemos conosco? Será que é somente para esbanjar? Será que é somente para nós desfrutar? Como diz Emmanuel, nós não estamos aqui no plano Terra a passeio. Então nós temos que observar. Se sentirem a alma dominada pelas cobiças da carne, apressem-se em sacudir o peso que os sobrecarrega. Porque se nós sucumbir diante desses desejos, estaremos desvirtuando o nosso objetivo maior e complicando a nossa situação. Aliás, vamos abrir um parágrafo aqui e falar sobre isso. Cobiças da carne, atração das forças sexuais. Vamos fazer uma ligação, um link com esse raciocínio. Emmanuel nos fala que, com raríssimas exceções, os seres habitantes do planeta Terra, com raríssimas exceções, os homens e mulheres do planeta Terra, estamos comprometidos na nossa área da sexualidade, com raríssimas exceções. E então, esta frase é um alerta para nós. Se sentirem a alma dominada pelas cobiças da carne, apressem-se a sacudir o peso que os sobrecarrega. Todos nós temos esse desafio na nossa vida. Todos nós que gozamos de uma saúde plena, de uma saúde onde as forças vitais estão se exteriorizando através dos órgãos físicos, temos que ter a nossa responsabilidade diante dessa riqueza que Deus nos coloca em nossas mãos. E não usar de forma irresponsável, desregrada, esbanjando essas energias, essas potências, porque nós vamos nos complicar ainda mais. Hoje temos essa luz para mantermos o nosso equilíbrio, ou procurar nos equilibrar. Com essas palavras, nesta frase que Cheverus traz, e com os exemplos, as lições, os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz,
nós temos o meio de nos manter equilibrados, caminhando com segurança, que é o nosso objetivo quando estamos buscando essas luzes do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Não é isso? E então, a riqueza em si não é somente a posse das coisas materiais. Sim, com certeza, o emprego da riqueza. Olha aí, qual é o melhor emprego da riqueza? Está aqui nessas palavras a solução. Amem-se uns aos outros. E agora, a extensão dessa palavra amor, cada um de nós temos a nossa concepção e aquilo que está na nossa responsabilidade. Porque se nós sabemos que deveremos amar no sentido fraterno, no sentido de considerar todas as pessoas, até mesmo os nossos adversários, como filhos do mesmo Pai que é o nosso Pai. E então a solução de nossos problemas está nisso aí, nessa frase: amem-se uns aos outros. E então precisamos de refletir sempre para não perder a referência da nossa caminhada. Não perder a luz que está iluminando nossos passos na busca pelo nosso crescimento moral e espiritual. Não é? E está muito clara essa colocação de Chereros. A pessoa que tem bens em abundância, ele aconselha: dá do supérfluo, faça mais, dá do que te faz falta, porque mesmo o que é necessário para você ainda é supérfluo. É isso? Mas temos que doar com sabedoria. Temos que ter discernimento. Né? Alivia primeiro. Como que nós poderemos aliviar a dor do nosso próximo? Procuremos saciar a fome. Levar os itens que ele está precisando de urgência e emergência para o seu conforto físico. Mas vamos também levar aquilo que está na essência do espírito. Conselhos, afeição, que pode ser muito mais eficaz do que a esmola, do que a contribuição, do que o alimento físico, o alimento para o corpo físico. E então ele está dizendo: reparta em abundância. Porque a árvore da beneficência, temos isso numa outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A árvore da beneficência é inesgotável. O amor que ela oferece é constante, é uma fonte inesgotável, imorredora. E então nós todos temos condições para isso aí, para realizar esse trabalho no bem. Está ao alcance de cada um de nós. Não é? Só depende do nosso empenho, da nossa disposição em fazer o melhor. E nós vamos agora para o segundo livro, que é livro Segue-me.
livro Segue-me é do benfeitor Emmanuel, ditado por Emmanuel, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. O passe. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 17. Palavras de Emmanuel. Meu amigo, o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade dentro da qual o companheiro do bem recebe de si mesmo em teu benefício. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que, no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Trazes detritos e aflições, e alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes. No clima de provas e da angústia, és da necessidade e do sofrimento. Na esfera da prece e do amor, um amigo se converte no instrumento da infinita bondade, para que recebas remédio e assistência. Ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo, com o esforço da limpeza interna. Esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas das criaturas que te não compreendem, foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos os que te cercam. O mal é sempre a ignorância, e a ignorância reclama perdão e auxílio, para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe que, em substância, é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliem. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também gastos de energia e não deves provocar o dispêndio de energia do alto com infantilidades e ninharias. Se necessitas de semelhantes intervenção, recolhe-te à boa vontade. Centraliza a tua expectativa nas fontes
celestes do suprimento divino, humilha-te, conservando a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar com o peso das tuas aflições, retifica o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós, porque, de conformidade com as letras sagradas, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Precisamos refletir muito sobre o que Emmanuel está trazendo nesta lição. Quem já está envolvido no trabalho da casa espírita, quem já está empenhado nesse movimento de socorro através do passe, quem já esteve numa casa espírita ou está frequentando uma casa espírita, já percebeu os benefícios que o passe pode promover em cada um de nós. E Emmanuel começa esclarecendo que o passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas. Transfusão. Vamos fazer uma comparação com uma doação sanguínea. Quando o doente precisa de receber uma dosagem de sangue, ele está recebendo uma transfusão, recarregando esse fluido vital que é o líquido sanguíneo, para dar mais vitalidade ao organismo. Nas energias fisiopsíquicas, o paciente está debilitado psiquicamente, está carente de uma renovação dessas energias. Está numa emanação de fluidos de baixo teor. E então nós sabemos que a nossa mente, o nosso pensamento, cria energias eletromagnéticas. É uma criação de todos nós. Mas qual é o teor, qual é a qualidade dessas energias? Quando o paciente está necessitado de passe, ele está com essas energias em decadência, vibrando numa faixa debilitada. E a transfusão das energias vem renovar, enriquecer, energizar esses fluidos psíquicos
que está relacionado justamente com o nosso pensamento. Por isso, Emmanuel diz, é uma operação de boa vontade. Aquele que vai transmitir o passe, que é o médium passista, ele está oferecendo o que tem de melhor em si. A vibração, a energia do otimismo, da confiança, o magnetismo que irá exteriorizar do seu mundo para o mundo do paciente. Fisiopsíquica. Tanto são fluidos animalizados, fluidos magnéticos, como também energias psíquicas relacionadas com a psique, o pensamento. E então Emmanuel nos esclarece. A moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes das nossas imperfeições. Quando o paciente está nessas condições, é porque ele está com esse quadro. Podemos fazer uma observação que todos nós passamos situações assim, enganos e excessos, né? E então ele está nos falando que precisamos considerar no passe as melhoras que resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Se eu sou um paciente e preciso desse tratamento, desse recurso do passe, eu tenho que procurar trabalhar, trocar esses elementos que estão no meu mundo íntimo, esses que estão de uma forma deletéria, de uma forma doentia, por outros que vão ser adicionados na minha intimidade através do passe. Se o médium está oferecendo e nós precisamos, quando estamos na cadeira de passe, nós temos que estar receptivos, renovando isso aí. E então, Emmanuel diz, trazes detritos e aflições. Quando é necessitado, o paciente traz isso aí. Alguém te confere novos recursos, bálsamos reconfortantes. Clima de prova e da angústia. A condição do necessitado, do paciente é essa. Necessidade do sofrimento. Aquele momento do paciente é este. A prova da angústia, né? A prova daquele desafio e a angústia de não estar conseguindo superar. A necessidade e sofrimento que bate à nossa porta. E então nós não podemos esquecer jamais da prece. Emmanuel diz aí, na esfera da prece e do amor, nós temos que nos elevar através dessa vibração, dessa confiança, né? A pessoa que está oferecendo o benefício do passe também está envolvida na prece. Temos que ter uma elevação mental. O passe não é uma ação mecânica, puramente física. Existe algo mais profundo nesse trabalho de magnetização através do passe. Não é? E então Emmanuel diz aí, ajuda o trabalho de socorro, que é aqui mesmo com o esforço da limpeza interna. Então nós temos, quando
na condição de receptores do passe, fazer a nossa parte. Temos que fazer essa limpeza interna do nosso mundo íntimo. Não é isso? Olha aí como é que nós vamos fazer. Uma das coisas que às vezes temos dificuldades. Esquecer os males. Desculpar as ofensas. Muitas pessoas, às vezes, nos ofendem por não nos compreenderem, não conhecerem a nossa forma de viver. Não podemos deixar o desânimo tomar conta de nós. E então, nós vamos trabalhar isso aí, quando nós estamos carentes do passe. Temos que ter simpatia e entendimento para com todos. A nossa atitude mental vai trabalhar isso aí para começarmos a renovar esse estado fisiopsíquico. E somando com as energias que nós vamos receber, estaremos recompondo as nossas forças. Outra observação interessante e importante: o mal é sempre ignorância. O mal é sempre ignorância. E a ignorância reclama perdão e auxílio, para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Então precisamos estar atentos com isso aí, não é? Se pretendes guardar as vantagens do passe em substância, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, olha aí, que coisa interessante. O passe em si é um ato sublime, uma doação fraterna, cristã. Temos que purificar o nosso sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. E uma observação que ele traz: ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Nós vamos colocar um alimento numa vasilha que está suja, impregnada de detritos, não é? Não temos que fazer a higiene constante dos nossos utensílios de alimentação, aliás, de todos os utensílios, mas especialmente para que o alimento esteja protegido, não é? Não abuses. Olha, agora já é um outro aspecto importante, porque muitos de nós não paramos para raciocinar. A minha condição, a minha aflição não é tão necessária quanto eu estou imaginando. Não abuses daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado. Às vezes algumas coisinhas supérfluas, simplesinhas, vulgares, a pessoa pode querer tomar um passe por coisa muito simples. E então, às vezes, nós vamos estar tomando o lugar de quem realmente precisa daquelas energias. Não é? Porque nós estamos querendo satisfazer os nossos caprichos, melindres pessoais. Temos algum melindre com alguma pessoa e aquilo está nos incomodando e nós queremos receber o passe para tentar resolver a situação. Que nós poderíamos fazer por nós mesmos. Isso aí. Uma atitude mental, uma oração, uma leitura construtiva, uma reforma íntima. São atitudes que nós vamos valorizar o que nós temos conosco, aproveitar
as bênçãos que nós recebemos o tempo todo, porque o tempo todo temos recursos que descem sobre nós das esferas superiores, o tempo todo, em qualquer lugar. Só basta para isso a nossa atitude mental, atitude de confiança na providência divina, no amparo dos espíritos superiores. Uma elevação de pensamento, uma respiração bem coordenada, em harmonia, em paz, reconhecendo a nossa imperfeição, a nossa fragilidade, sabendo que nós estamos sujeitos a erros, não é? Então nós mesmos temos recursos para nos recompor com a nossa própria atitude. Olha ele falando para nós aqui. O passe exprime também gastos de energia, de forças, e não deves provocar o dispêndio de energia do alto com infantilidades e ninharias. Então nós temos também a nossa parte de responsabilidade quando vamos receber o passe. É um gasto de energias que precisa ser bem aproveitado. Não pode ser desperdiçado essas energias. O tempo do passista, o tempo da espiritualidade maior ali nos assistindo, né? Dispêndio de energia que vem do alto. E às vezes por causa de infantilidades, ninharias, coisas quase insignificantes, somente para satisfazer os nossos caprichos, nossos desejos pessoais. Então nós temos que ter esse bom senso, não é? Para ser bem aproveitado aquele recurso. Tanto nós individualmente, como também quando sentamos na cadeira do passe. Agora, ele diz aí, se realmente precisa de semelhantes intervenção, recolhe-te à boa vontade. É uma atitude. Lembrando a frase de Nosso Senhor no Evangelho. Quando fores orar, entra para o teu quarto e, trancada a porta, ora em secreto ou em segredo com o teu Pai, porque Deus sabe o que nós precisamos. Centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino. É uma fonte inesgotável. Centraliza a tua expectativa. Esteja receptivo. Abre as comportas da alma. Humilha-te conservando a receptividade edificante. Olha aí. Deixar o nosso personalismo de lado. Nosso orgulho, nosso egoísmo. Temos que humilhar, sacrificar, né? Inflama teu coração na confiança positiva. São dicas importantes para todos nós isso aí. Confiança positiva. Recordando que alguém vai arcar com o peso das tuas aflições. Retifica o teu caminho. Por que retificar o nosso caminho? Porque sempre nós estamos indo em busca desse socorro. Mas se nós não retificar o nosso modo de agir, os nossos hábitos, vamos estar sempre na mesma posição, na mesma postura.
E quando nós começamos a trabalhar a nossa reforma íntima, retificando o nosso caminho, nós estamos dando um passo a mais na nossa caminhada, não é? Para guardar essa vantagem do passe, guardar conosco esses benefícios. Não é isso? Considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós. Já paramos para pensar sobre isso aí? O sacrifício que Jesus tem incessantemente por todos nós, a humanidade terrestre, toda a família humana. Jesus tem essa missão de nos ajudar nas nossas mazelas. E então, como o evangelista diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E Jesus, no Novo Testamento, no Evangelho, fala para nós: estais firmes, perseverantes, porque eu venci o mundo. Quer dizer, as coisas negativas, as coisas que não são construtivas, Jesus venceu. E Ele sabe de cada um de nós aqui na terra, conhece cada necessidade e vai trazer para nós aquilo que nós realmente precisamos. Mas nós temos que oferecer o nosso esforço. Nós temos que ir em busca. Temos que fazer a nossa parte. Faça da tua parte que o céu te ajudará. Não é assim que ele fala para nós no Evangelho? E então, Jesus é o médico das almas. É a luz da humanidade. Lembrando um dos primeiros versículos do evangelista João. A luz estava com Deus. E a luz surgiu diante das trevas. Ele se referia a Jesus, que já muito antes da formação do planeta Terra estava preocupado com as almas, com os desviados, os transviados do caminho reto. E então precisava de vir iluminar esta humanidade. Criou para nós esse planeta para que nós possamos, através do nosso trabalho, promover a nossa evolução, nos iluminar. Vamos dizer, lapidar a nossa personalidade, corrigir o que nós ainda trazemos conosco de imperfeição. E então é Jesus a nossa esperança. É o caminho, a verdade e a vida. Por isso, temos que manter sempre a nossa confiança, a nossa certeza de que não estamos sozinhos, jamais. Não é? E então agora nós vamos para as vibrações. Queremos lembrar que o momento de vibração nós podemos pedir pelas nossas famílias,
nossos entes queridos, amigos, familiares, todas as pessoas que passarem pelo nosso pensamento, com esse desejo de sermos instrumentos da paz, do amor, a espiritualidade irá levar os recursos conforme a necessidade. Nós vimos aí Emmanuel falar para nós sobre o bom aproveitamento das energias fisiopsíquicas através do passe. Nesse momento de vibração, de oração, de irradiação, estaremos direcionando essas energias que trazemos conosco. Renovamos a nossa energia através desse ambiente que nós criamos. Vamos procurar oferecer esse melhor que temos para que os bons espíritos possam direcionar. É um passe, é uma renovação de energias que o paciente, que aquela pessoa carente irá receber. Mas somente os bons espíritos conhecem as reais necessidades de cada um. Vamos fazer a nossa parte e pedir para que a providência divina possa suprir todas as necessidades. Vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus com muita confiança. Envolvendo em nosso pensamento os necessitados, aqueles a quem nós conhecemos, aqueles que nos pediram preces, aqueles que nós sabemos passando momentos de tribulação, de dor, hospitais, enfermarias, UTIs, pronto-socorro, também nas clínicas de tratamento psiquiátrico, mentalizando essas equipes, enfermeiros e médicos do plano espiritual, falanges curadoras, esclarecedoras, Senhor Jesus, confiantes na providência divina que tudo conhece, que tudo sabe. Colocamos agora o nosso pensamento e o nosso sentimento em ação para que as energias criadas possam auxiliar o tratamento desses irmãos, desses entes queridos, pedindo, Senhor, o teu amparo, a tua bênção, a tua proteção, para os encarnados, para os desencarnados que estão envolvidos no mesmo drama. Ilumina, Senhor Jesus, o socorro desses trabalhadores, das equipes de médicos, do plano físico e do plano espiritual,
Senhor, vibramos também pelos asilos, pelas casas de repouso, orfanatos e creches. As nossas emanações de paz e de luz para as penitenciárias, cadeias e presídios. Por todos esses que estão buscando a sua reabilitação diante da sociedade, mas especialmente diante da própria consciência, Senhor. Ilumina-os. Divino amigo, nós queremos envolver a nossa pátria, nosso amado e desejado, cobiçado Brasil. A pátria do Evangelho, que o povo tem esta responsabilidade de conduzir. Nós, conhecedores dos teus ensinamentos, estudantes do Evangelho, todas as escolas religiosas que se enraizaram aqui no coração do mundo, para pulsar os valores imortais. Divino amigo, sustenta-nos. Sustenta esse povo carente, fortalece-nos e ajuda-nos a ter discernimento, perseverança, confiança na nossa capacidade, na nossa potência em fazer o que é melhor para mantermos a ordem e o progresso. Divino amigo, os valores da fraternidade, os valores da família, os valores da liberdade. Ajuda-nos a sustentar sendo inspirados pela bandeira de Ismael, cujo dizeres é Deus, Cristo e caridade. Sustenta-nos, Senhor, nesse propósito de alimentar os valores imortais da Boa Nova nesta terra do Cruzeiro. Senhor Jesus, pedimos também pelas as nações que estão em conflitos, todos os países necessitados de luz e de paz. Por esses líderes, abençoa-os, fortalece-os e proteja-os contra as ciladas dos inimigos da luz. Ilumina, Senhor.
cada um desses missionários, teus representantes aqui encarnados. Finalizando, Senhor Jesus, nós queremos envolver a nossa família, nossos entes amados, pedindo paz, proteção, luz para os passos de cada um deles. E para nós queremos pedir forças, coragem e sabedoria. Que a tua paz permaneça, Senhor Jesus, em todos os lares, em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus. E louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final de mais um culto do Evangelho no Lar. Agradecemos a companhia de todos, encarnados, desencarnados. Agradecemos a oportunidade de aprendermos um pouco mais e de nos preparar para novos desafios. Assim, superando algumas provações, sempre surgem outras, mas estaremos sempre conectados com as esferas superiores, na oração, no empenho do trabalho ao bem. Lembrando que amanhã nós teremos o Evangelho Redivivo, às 21 horas. Esperamos por vocês. O nosso muito obrigado, o nosso abraço fraternal a todos os internautas, todos os irmãos, todas as irmãs que nos acompanham em nossos estudos. Muita paz. Que Deus ilumine cada um. Obrigado. Graças a Deus e louvado seja Deus.